Olá amigos, eu sou Jorge César de Assis e agora neste quarto vídeo nós vamos então estabelecer a diferença que existe entre o processo de deserção de praças e o processo de deserção de oficiais. Como já foi dito, e agora uma vez mais eu reforço, anteriormente à Lei 8.236, que é de 1991, não havia participação do Ministério Público no processo de deserção. Então, o processo de deserção não precisava de denúncia do Ministério Público. Em decorrência da Constituição Federal e da própria edição da Lei 8.236, foi alterado o Código do Processo Penal Militar. E exatamente no artigo 454, nos parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Penal Militar, é que está bem claro que aquela instrução provisória de deserção, ao chegar na auditoria, se não precisar nenhuma diligência, o promotor de justiça irá oferecer denúncia ainda que o desertor, que o acusado, esteja em local incerto e não sabido ou, como preferirem, na condição de trânsfuga. Bom, esta norma do artigo 454, parágrafo 4º, 3º e 4º, é uma norma de caráter de natureza processual, mas com reflexos de ordem penal. Por quê? Porque ela vai incidir exatamente no artigo 125, parágrafo 5º do Código Penal Militar, que trata da interrupção do curso da prescrição, que diz que o processo se interrompe, que o curso prescricional se interrompe pelo início do processo. Então, recebida a denúncia, começa o processo e recomeça a contagem do prazo prescricional. Ou seja, passados 4 anos, se for processo de oficial, ainda que o oficial esteja na condição de trânsfuga em local incerto e não sabido, aquele processo ultrapassado, o prazo de 4 anos estará invariavelmente prescrito, prescrição da ação penal militar. Por quê? Porque passou o prazo. E a prescrição é uma matéria de ordem pública, deve ser reconhecida. Isto não tem nada a ver com o artigo 132, porque agora nós estamos falando da regra que é aplicável ao processo em andamento. Para aqueles que insistem em não aceitar essa coexistência, percebam o seguinte: no processo de deserção de praças, que exista, por exemplo, 2 deserções. Na primeira deserção, o Ministério Público ofereceu denúncia, porque o réu tinha sido preso ou se apresentado voluntariamente, se iniciou o processo. Qual é a regra? 125, parágrafo, inciso 6º, começa a contar ali 4 anos a partir daquela data. Recebida a denúncia, interrompe o prazo. Parágrafo 5º do artigo 125. A praça militar é colocada em liberdade. E, estando em liberdade, comete uma segunda deserção. Nesta segunda deserção, nós não temos processo, temos apenas o crime de deserção, e aí, nesse caso, vale a regra do artigo 132. Então, nós vamos ter coexistindo para a mesma pessoa a condição de réu no primeiro processo e a condição de trânsfuga no segundo processo. Para o oficial, é a mesma coisa. Ele vai ser réu do processo que se iniciou com o recebimento da denúncia, ainda que por estar em local incerto e não sabido, ele seja considerado trânsfuga. Então, são essas as observações que eu tinha que fazer. Vamos aguardar o recurso ordinário em habeas corpus de número 182161, relator o ministro Luiz Fux, para ver como que o STF se manifesta em relação a esse fato que foi apontado agora, 30 anos praticamente após a mudança da nova lei. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.